Celebramos hoje a Vigília Pascal, esta noite santa, quando já nos alegramos com a ressurreição de nosso Senhor. A noite de hoje completa aquilo que desde o início do tempo da Quaresma nós temos celebrado. Fizemos durante o tempo da Quaresma um caminho para a Semana Santa, buscando a conversão do nosso coração, mudança de vida, buscando ouvir a palavra que nos convidava: convertei-vos e crede no Evangelho. E nessa espiritualidade, nesse desejo de conversão, chegamos à Semana Santa, celebrando o Domingo de Ramos, e tudo aquilo que na celebração do Domingo de Ramos nos tocou, podermos junto com Jesus fazermos a entrada na Cidade Santa, Jerusalém, e entrarmos com Jesus, aclamando-o como Rei e reconhecendo o seu reinado, reconhecendo qual o reino de Jesus, que é o reino de Deus. E assim, entrando com Jesus na Cidade Santa, com Ele também chegamos à Quinta-feira Santa, onde celebramos a missa da ceia do Senhor e confirmamos na liturgia da palavra desta missa aquilo que havíamos celebrado no Domingo de Ramos. Celebramos o desejo de nosso Senhor de nos colocarmos a serviço uns dos outros. E juntamente com o gesto do lava-pés, Jesus nos deu o mandato do amor e nos deixou a Eucaristia como a sua presença. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Esta presença de Jesus se dá na Eucaristia e no Espírito do ressuscitado, que se faz junto com a comunidade. Da quinta-feira, da ceia do Senhor, fomos ao Monte da Agonia, junto com Jesus, vivendo aquele momento de profunda angústia, se aproximando da sua paixão. Olhamos para Jesus e vimos Jesus que se entrega. Quando Jesus fala de amor, Ele nos dá um gesto concreto de amor, e este gesto concreto está na sua vida entregue. Não há maior amor do que dar a vida por alguém. E do Monte da Agonia acompanhamos Jesus pelo caminho da Via Dolorosa, seus últimos passos até a cruz, até a morte de Jesus. Quando na Sexta-feira Santa fomos convidados a olharmos para o crucificado, olharmos para a cruz, e na cruz nos identificarmos a nossa via dolorosa com a via dolorosa de Jesus, e identificarmos as nossas dores e cruzes com a cruz de Jesus, e olhando para a cruz, já contemplarmos a vitória. Escondida por detrás da cruz está a ressurreição. E é com esta ressurreição que nós nos encontramos nesta noite, noite da Vigília Pascal, noite santa. Proclamamos que Jesus ressuscitou. Aqui está o sentido e a razão de toda a nossa fé. E também
de toda a nossa alegria. Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Nós que nos silenciamos durante todo o tempo da Quaresma, sem cantar o Glória, nós que cantamos este Glória na quinta-feira santa, na missa da ceia do Senhor, porque ali era um momento festivo com Jesus, voltamos agora a cantar o Glória com muito mais entusiasmo na fé, porque este Glória é o Glória do Cristo ressuscitado. E a ressurreição de Jesus é o sentido e a razão da nossa fé, porque na ressurreição de Jesus nós encontramos a nossa esperança. Seria em vão se Cristo não tivesse ressuscitado. Se parássemos para pensar um pouco, como seria o mundo se Cristo não tivesse ressuscitado? Como seria a nossa vida se Cristo não tivesse ressuscitado? Nós que pautamos nossa vida pela fé, e tantas pessoas, tantos cristãos presentes no mundo que se pautam na ressurreição de Jesus, como seria se Cristo não tivesse ressuscitado? Talvez estaríamos ainda à procura de um sentido maior que pudesse direcionar nossa vida e nos ajudar a compreender os acontecimentos. E talvez também, por mais que procurássemos, não encontraríamos. Jesus dá sentido a todas as coisas, a sua ressurreição dá sentido a todas as coisas. Por isso que ao ouvirmos as leituras proclamadas nesta noite, quando acompanhamos o relato da história da salvação que começa com o povo de Israel, este relato termina com o Evangelho. E é o Evangelho de Cristo ressuscitado. Porque a história da salvação que tem início com Abraão, o pai da nossa fé, a história da salvação que é conduzida pelas mãos poderosas do Senhor, representado na travessia do Mar Vermelho, quando Deus levanta Moisés para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Esta história da salvação que chega ao seu ponto maior, esta história da salvação que chega à sua plenitude com a presença de Jesus. Como Deus é bom. Esta é a nossa compreensão. Como Deus é bom. Ele escreve uma história. Ele se revela nesta história, nos acontecimentos. Ele se revela nesta história pelos seus escolhidos, pelos seus profetas. Ele vai dando-se a conhecer e a conhecer a sua vontade, mas sobretudo, Deus se revela em Jesus Cristo. Ao escrever esta história da salvação, Deus quis concluí-la, levá-la à plenitude com a sua presença. Se outrora ainda não era talvez totalmente claro o que Deus queria, desejou, Ele vem até nós e pelas palavras de Jesus, pelos gestos de Jesus, pelas escolhas, por aquilo que Jesus a ensinou e por tudo aquilo que Jesus fez e viveu, Deus nos revelou
o que estava escondido no seu coração. Em Jesus Cristo nós podemos dizer que conhecemos a Deus, porque é o próprio Jesus que nos diz na sua palavra: quem me vê, vê também o Pai. Conhecemos Deus através de Jesus. E conhecemos Deus por tudo aquilo que Ele realizou nesta história da salvação, e não poderia ser diferente também com Jesus. Deus escreve uma história com Jesus. E como dizia esta história que nós acompanhamos nesta semana, Deus escreve uma história com Jesus quando nesta Semana Santa, nas grandes celebrações, na celebração do Tríduo Pascal, nós podemos então receber de toda a síntese de Jesus. Ele esteve presente em nosso meio. Jesus viveu por 3 anos o seu ministério messiânico, e no Tríduo Pascal Ele nos dá a síntese desta bonita história escrita por Deus, o seu Filho Jesus. Esta história que se revela no amor pleno, a plenitude do amor. Deus veio ao nosso encontro, e Ele veio por amor, e testemunha esse amor na cruz, testemunha o seu amor por nós na cruz. Esta história é escrita que nos mostra que a vida passa também por uma história, a nossa história. Todos nós temos uma história, todos nós escrevemos uma história, e Deus escreve uma história com cada pessoa. E a história de Deus é regada pela força desse amor, assim como Deus escreve uma história com Jesus. E esta história não termina com a morte na cruz, mas ela termina com a vitória, com a ressurreição. Assim Deus também nos diz que, vivendo pela fé, a nossa história não termina nos nossos fracassos, nas nossas perdas, na tristeza ou na falta do sentido para a vida. A nossa história termina com vitória e com a ressurreição. Portanto, meus amados, hoje, nesta noite da Vigília Pascal, que é noite santa, noite da ressurreição, possamos acolher o amor de Deus por nós em Jesus Cristo e firmarmos ainda mais a nossa fé e dizermos: eu creio na ressurreição. Cristo ressuscitou verdadeiramente, e eu creio na ressurreição. E recebo na minha vida a força do ressuscitado, para que eu possa viver também como ressuscitado, para que eu possa passar pela vida e poder a cada passo, e poder a cada instante da vida louvar e agradecer a Deus, porque Deus é bom, porque o Senhor é bom, porque Ele ressuscitou, e porque com o nascer do sol, que nos lembra a ressurreição, o Senhor se mostra e diz: eu estou presente na sua vida. Com o sol da ressurreição, o Senhor se faz presente todos os dias na nossa vida, e com o nascer do sol, Ele nos dá a oportunidade de deixarmos a morte e optarmos pela vida. Com o nascer do sol, Ele nos dá a oportunidade de recomeçarmos tudo novamente. Por isso a celebração de hoje, na beleza do seu ritual, da sua liturgia, quando iniciamos este momento com a bênção do fogo novo, acendendo o círio pascal, esta luz que é a luz de Cristo que ilumina todas as trevas,
acolhamos em nosso coração esta luz. Quando ouvimos a palavra de Deus, liturgia da palavra, com a riqueza desta história da salvação, uma história que Deus escreve com o seu povo, com o povo de Israel, uma história que Deus escreve com Jesus, com o seu Filho Jesus, e uma história que Deus escreve também com cada um de nós, e nos dá o final desta história já escrito. Deus já nos dá o final desta história escrito. O final é a vitória, é a ressurreição, é a superação de todas as coisas que diminuem e que tiram as forças e a vida do ser humano. E nessa liturgia nós vamos ainda acompanhar a liturgia batismal, porque quando nós falamos desta vida que se renova, nós olhamos para o nosso batismo e reconhecemos que é por Cristo ressuscitado que nós fomos batizados, é em nome da Santíssima Trindade que nós fomos batizados, para que Cristo ressuscitado viva em nós. Ao abençoarmos a água, ao renovarmos as nossas promessas batismais, ao lembrarmos do nosso batismo, que a noite de hoje seja a grande oportunidade de poder renascer de tudo aquilo que você, nós possamos estar vivendo, sobretudo neste tempo de pandemia, em tempos tão difíceis, de tudo aquilo que nós possamos estar vivendo na nossa vida, nos acontecimentos, de tudo aquilo que nós possamos estar vivendo, nos nossos sentimentos, que possamos então, ao renovar o nosso batismo, poder dizer ao Senhor: eu quero reviver. Que seja, como disse nesta noite, a grande oportunidade que, celebrando Cristo ressuscitado, nós possamos assumir: Jesus, contigo eu quero ressuscitar, e pela força do meu batismo que eu renovo nesta noite, eu quero poder renascer. E seja esta força de Deus e do Cristo derramado sobre nós.